Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Podcast Novo Hunter, mais de 2 anos aí, trazendo para nossa mesa de reuniões profissionais de destaque em seus mercados, é isso? É isso, e hoje a gente tem um convidado super especial, o Vanildo Leone, que é diretor-presidente da ViaCred, que é a maior cooperativa financeira da nossa região aqui, super importante para a comunidade. Vanildo, muito obrigado por a gente conseguir ter você aqui com a gente. Obrigado, DJ, obrigado, Roberto, um prazer estar aqui, né? Falando um pouco da ViaCred. Eu sou o diretor executivo da ViaCred, o que equivale ao presidente executivo, né? Ou CEO. E, enfim, é sempre um prazer, né, a gente falar de cooperativismo, falar da ViaCred e conversar com os amigos aqui também. Vai ser muito bacana. Legal. Vanildo, premissa básica para nós aqui no podcast Novo Hunter, que o nosso entrevistado traga um pouco da sua história, até para posicionar quem está assistindo, entender a trajetória do Vanildo. Eu acho que isso é o mais importante. A gente teve inúmeros casos aqui ao longo dos nossos mais de 130 episódios de profissionais, né, que vieram de situações das mais diversas e hoje estão em destaque no mercado. E é legal, principalmente para o jovem, a gente falava aqui um pouco antes do jovem, que por vezes ele parte da ideia de que o sucesso ou a alta performance nos negócios vem já de você já começar naquela posição. E não necessariamente, né? Muitos dos que aqui vieram começaram de situações, às vezes, mais simples dentro da organização e foram crescendo por conta da sua trajetória, por conta da sua história. Então compartilha aqui com a gente. Bacana. É bem legal essa abordagem, porque, em geral, a gente encontra, nos tempos atuais, uma certa ansiedade, né? O jovem tem uma ansiedade. A gente também já foi jovem e sabe como a gente era ansioso por crescer na carreira e, enfim, ganhar dinheiro e alcançar posições. Então, com certeza, a trajetória ela é uma escadinha, né? E não existe essa coisa mágica, né? Perfeito. Mas eu posso falar mais depois sobre isso, mas a minha opinião é essa, que é uma trajetória. Eu, de fato, comecei muito jovem a trabalhar já na ViaCred, mas antes disso já tive outros empregos muito iniciais, de início de carreira. Então, na ViaCred eu comecei com 18 anos, eu na época tinha passado no vestibular de Ciências Contábeis, eu sou formado em Ciências Contábeis, depois que me formei em Contábeis fiz Direito também, mas na época eu comecei na ViaCred como auxiliar administrativo, né? A gente brinca que era aprendiz de auxiliar, né? Porque a gente não tinha experiência nenhuma. Sim. E é um cargo de acesso mesmo, né? Então isso fazem muitos anos, tá? Isso foi em 1981, portanto está fazendo 43 anos este ano, acabou de fazer agora em novembro. E eu diria que a trajetória, ela uma escada. A gente constrói, né, a partir do teu trabalho e o que a gente pode... Existe uma recomendação que eu dou para os jovens, simplicidade, né, faça bem feito o que você for fazer, trabalhe muito, porque o trabalho, uma hora vai ser reconhecido. As organizações precisam de gente que trabalhe e precisa de líderes, precisa de pessoas que se destacam, que façam a diferença. Então, aquele trabalho que você fizer bem feito e com algum destaque, né, uma hora ele vai ser notado. Obviamente que alguém vai ser notado porque alguém está precisando, né? E o que mais se precisa é pessoas que se dedicam ao seu trabalho e que queiram fazer o papel de liderança. O mundo, eu acho que precisa de líderes, não líderes faraônicos que façam coisas pirotécnicas, né? Mas que façam o básico bem feito. Então a minha carreira começou assim, eu não estou querendo ser, assim, dar conselho, muito menos exemplo para os outros, mas eu estou citando o meu caso. Eu comecei muito jovem, então fazendo um serviço muito básico na ViaCred, e a cooperativa foi crescendo junto. Eu acabei de falar agora, antes de vir aqui, eu saí de uma fala com novos colaboradores. Uhum. E eu disse exatamente isso, que
a trajetória, a cooperativa é uma casa de oportunidades, porque ela gera oportunidade para o seu cooperado, ela está para gerar apoio financeiro, mas para nós que estamos dentro, a oportunidade é aumentada, porque quanto mais você entrega, mais oportunidades surgem de fazer carreira, de resolver o problema e fazer do problema uma oportunidade de você se destacar como profissional. Então é mais ou menos isso, né? Eu comecei, como eu falei, em 81. Nesse processo eu fiz de tudo na cooperativa, né? Como auxiliar administrativo, depois escriturário, caixa, depois auxiliar de contabilidade, depois me formei em contabilidade, depois fui responsável pela contabilidade, depois fui gerente da contabilidade. E assim, aliás, quando eu comecei, a ViaCred era uma cooperativa fechada, o grupo Hering, chamava-se Cred Hering, atendia só os empregados da Hering. E ela tinha, se não me falha a memória, eram 8 colaboradores. Eu fui o 8º colaborador. Portanto, de fato, quando eu falo de oportunidade, eu falo da experiência própria. Se encaixa ali, né? E a cooperativa crescer, eu cresci junto e muita gente cresceu junto. Então é nessa perspectiva que eu vejo a oportunidade. E a partir daí, esses cargos de liderança, né, eles foram me credenciando, naturalmente que eu fui estudar também, né? Claro. Depois de me formar em contabilidade, eu me formei em Direito, depois eu fiz inúmeros cursos, pós-graduação, enfim, cursos de cooperativismo, né, que é a nossa modelo de negócio da ViaCred, é um modelo de negócio de uma sociedade cooperativa de crédito e, portanto, exige muito conhecimento. Ele é um modelo muito específico, ele tem as suas próprias características, né? Então eu diria que é muito trabalho, muito estudo, muita dedicação e amor à causa daquilo que você faz, né? É assim, Sim. Compreender o teu papel na organização e a questão de ocupar cargos de destaque ou de liderança, ele tem que ser uma consequência, também não pode ser um fim em si próprio, né? Porque se tu almeja ser um líder só para ter status, isso também não se sustenta, né? O teu papel de liderança, ele tem que ser nós defendemos muito lá na ViaCred, falamos muito nisso, um projeto que nós temos lá, inclusive, de liderança servidora. Quando a liderança se propõe a fazer o seu papel de servir a sua equipe, servir com informação, com apoio, com orientação, esse papel de liderança servidora, ele se transforma em oportunidade. E de fato, eu diria assim, façam assim que dá certo, tá? Legal. Vanildo, fala um pouquinho para a nossa audiência, quem ou não é da nossa região, ou que, né, não conhece tão a fundo, ou está chegando na nossa região, conta um pouquinho o que é a ViaCred. Bom, a ViaCred é uma cooperativa de crédito, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre uma cooperativa. Você tem cooperativas, sociedades cooperativas, é um modelo societário, né, um tipo societário, que onde os usuários do serviço, enfim, os clientes, eles são também os donos. Então, quando você passa a usar uma cooperativa, o serviço de uma cooperativa, você se torna sócio, pelo menos a grande maioria. Uma de crédito é assim, você se torna associado, sócio do negócio, e ao mesmo tempo usuário do serviço. Então, você tem cooperativas de consumo, de médicos, de produção agropecuária, etc. Tem vários ramos, né? E o ramo do crédito são cooperativas financeiras, né, que tem como objetivo, então, prestar serviços financeiros, ou seja, crédito e toda a gama, né, de serviços que uma instituição financeira presta. E com o diferencial de apoiar o seu cliente cooperado. Uma vez que ele é sócio do negócio, ela não está para explorá-lo, porque ele é o próprio dono. Então não faz sentido o dono do negócio explorar a si mesmo. Ela o faz com o intuito maior de promover a sua inclusão financeira, de promover o apoio, de promover a acessibilidade em condições melhores do serviço, mas acima de tudo em condições de relacionamento melhor, relacionamento humano, acessível, acolhedor. E uma cooperativa, ela é, na sua essência, uma sociedade de pessoas. Ela privilegia a pessoa. A relação com pessoa física, pessoa natural, porque ela é
pela sua natureza jurídica, mas também filosófica, doutrinária, ela é uma sociedade de pessoas naturais. Mesmo que ela atenda uma empresa, pessoa jurídica, por trás de uma jurídica sempre vai haver uma pessoa. A pessoa jurídica não tem alma, não tem... tem um CPF, né? Não existe uma pessoa, embora se chame pessoa, né? Ela era uma ficção jurídica, não existe uma pessoa, um prédio com alma, né? Vamos dizer assim, a alma do negócio, a alma da organização ou da pessoa jurídica são pessoas físicas, né? Pessoas como nós, de corpo, mente e alma. Né? Sim, e é legal a gente ouvir. Quanto tempo a ViaCred tem de mercado? A ViaCred tem 73 anos de história. 73 anos de história. 43 você ficou lá. Tá lá. Eu comecei na ViaCred quando ela tinha 30, né? Portanto, eu estou mais da metade da história dela, né? Com muito orgulho, né, naturalmente, vi essa cooperativa crescer. Então, a ViaCred é uma cooperativa que nasceu dentro da Hering, como eu falei, com sua trajetória muito ligada aos empregados, e ela viveu assim até os anos 2000, na virada do século, um pouco antes aí, quando ela passou a atender a comunidade como um todo. Como um todo. Porque ali, então, ela atendia só os empregados, e ela tinha uma característica muito mais, eu diria assim, não tão profissionalizada, uma coisa muito mais caseira, muito mais associação, né? Uma coisa muito manual, e a partir da sua abertura para o mercado, ela se profissionalizou. Assim, tanto em termos de tecnologia e pessoas e estruturas e tal, para atender o público em geral. Sim. Então aí ela fez um grande salto de crescimento, um grande salto de qualitativo e também de inclusão de pessoas. Aquilo que era um grupo muito pequeno, ela cresceu ao tamanho que é hoje. Então ela tem essa história, naturalmente que o grande crescimento nós podemos dividir do ano 2000 para frente, quando ela mudou de nome, para se chamar ViaCred, mas é a mesma cooperativa. Então essa trajetória é uma trajetória de sucesso, eu diria que a cooperativa sempre teve uma trajetória de expansão, de crescimento, de incluir pessoas, de gerar resultado. Ela nunca teve um resultado negativo, ela sempre foi muito assim, sólida nesse sentido, né? E, claro, que a solidez se deve a essa participação sempre crescente, sempre muito responsável, né, dos seus próprios cooperados. Sim. Porque a cooperativa é fruto dos seus sócios, que são os cooperados. Então, ela teve sempre gestões, eu acho que muito preocupadas com essa segurança, essa solidez, e ela teve essa trajetória hoje de 73 anos. É uma cooperativa antiga, né? Portanto, também credencia, né? Essa trajetória, né? Esse resultado, e a gente espera, com certeza, ir muito adiante. Né? É interessante, né, DJ? Só para frisar, para a galera que assiste, principalmente o jovem, né? O Vanildo falou no começo do jovem, e não é a primeira pessoa que traz aqui um relato de sucesso na carreira, né? Começando na mesma empresa, 40 anos, 30 anos, e hoje tem muito, né, Vanildo, no mercado, essa visão, eu diria que um tanto quanto distorcida, de que para que você consiga boas oportunidades, você precisa ficar saltando de empresa para empresa. Não que isso não possa ser feito e não que isso não funcione, mas também a gente não pode negligenciar a oportunidade que por vezes existe em empresas para você construir uma carreira, né? São 43 anos e você sai de um auxiliar administrativo para ser o diretor-presidente, o CEO da empresa. A mesma coisa, a gente já teve outros relatos. Então é legal que as pessoas que assistem ao podcast, principalmente os mais jovens, que eles tenham ciência de que não existe regra para isso, existe sim um bom trabalho, uma dedicação e uma empresa que te oportunize o crescimento. Se for assim, cara, fica ali, tá tudo certo e fica 40, 50 anos e evolui dentro desse processo. Não precisa ficar pulando e voltando o tempo todo, porque isso ao invés de avançar, você só retrocede, né? É verdade. Eu não falei de onde eu vim, né? Quando eu comecei a minha carreira. Eu comecei, como eu disse, com 18 anos, mas eu vim para o Blumenau com 17, e eu sou natural de Nova Trento. Então, tu imagina um garoto que tinha 16, 17 anos, veio para o Blumenau para estudar, vindo do interior, eu tinha vergonha até de perguntar as horas, né? Eu falo isso de tão tímido que eu era. E aí comecei nessa trajetória. E o ponto que você colocou de ficar na mesma empresa, quando hoje em dia parece que não é mais moda, né? Parece que é vexatório. Eles olham pra gente e eu penso assim, eu falo agora, vocês devem achar que eu sou um jurássico, né? Porque
eu tenho muito tempo de casa. Mas não existe regra. Eu acho que depende do que você for fazer, enfim, como profissional, você, tanto no âmbito do tipo de contrato de trabalho com carteira assinada, ou um profissional liberal, ou um profissional autônomo, ou nômade, né, que hoje é moda, se fala do nômade aí, que faz isso tanto com estilo de vida, como estilo profissional, mas não existe regra. Eu acho que a regra que eu diria é de não ter preconceito. Perfeito. Sabe? Não ter preconceito, respeitar a opinião do outro e respeitar a sua potencialidade. Eu acho que essa é outra discussão que nós temos tido muito, e as cooperativas batem muito nessa tecla, da diversidade. E quando a gente fala de diversidade, as pessoas pensam que é só diversidade de estilo de pessoas, ou de, enfim, do comportamento, mas é diversidade de pensamento. Ideias diferentes para criar ideias novas. Se a gente fala tanto de diversidade em aceitar o outro como ele é, pela sua aparência física ou aspectos outros, eu tenho que respeitar muito mais pela opinião, cara. Então é nessa linha que eu acho que julgar a carreira e ter muita oportunidade, sim. Tem muita empresa, tem muita organização que preza muito essa questão da estabilidade, porque tem coisas que você adquire fluência em alguma coisa, adquirir, eu diria assim, habilidade, exige um certo treino, né? Sim. Como tudo na vida. Então, nada contra aquele que muda, aprende e faz desse aprendizado uma moeda para se alavancar para outra carreira, outra oportunidade, perfeito, né? Parabéns a todos. Mas eu diria assim que respeito e aceitação das ideias, no termo de diversidade, é uma palavra muito importante nos tempos de hoje. No âmbito profissional e no âmbito relacional mesmo, né? Sim. As sociedades que precisam um pouco dessa coisa aí na tolerância de modo geral, né? Aqui não estamos fazendo nenhuma apologia à ideologia de jeito nenhum, né? Sim. E, Ivanildo, nos últimos tempos na história da ViaCred, como é que está o processo de transformação com a entrada de novas gerações no ambiente de trabalho, mudança dos comportamentos dos consumidores, dos cooperados, Sim. E transformações tecnológicas, né? Como é que vocês estão se adaptando e como é que tem sido a resposta de crescimento da ViaCred? Sim, eu diria que é uma dificuldade para todo mundo, né, lidar com essas... Nós temos dentro da cooperativa, eu diria que todas as gerações, porque nós temos jovens aprendizes de 16 anos ou menos até, e temos pessoas de 80 anos. Eu estou falando no quadro de diretores, né, dirigentes, conselheiros e de cooperados também. A nossa média de idade no quadro de cooperados, se não me falha, é entre 28 e 30 anos. Os cooperados. Nós temos muitos cooperados jovens, e dar uma resposta a isso tudo, a essas demandas dessas pessoas. Sim, é um desafio, porque todo mundo exige uma resposta. O mais antigo exige uma resposta dentro do seu modelo, né? Ele quer tecnologia, mas ele também quer a multicanalidade, né? Ele quer ao mesmo tempo fazer no WhatsApp, mas ele quer que tenha alguém para dar atenção disponível física. para dar atenção. Tomar um café, O mais jovem, ele também tem essa ansiedade, essa rapidez na entrega, que é assim, uma coisa, eu diria assim, que um item fundamental de qualidade é o time de entrega, e aí você tem que dar isso para ele também. E você tem que revestir isso tudo de uma roupagem, ou de uma imagem, de um conceito que seja atraente para todo mundo. Então a tecnologia, ela precisa ser rápida, nesse sentido, precisa suprir, precisa investir, né? E você tem que ter vários modelos. Portanto, o que a gente prega é que a preparação das pessoas que vão suprir essas tecnologias, ou que vão suprir esse atendimento, ou que vão suprir as ferramentas para fazer esse atendimento, também tem que ser diversa de tal maneira que se espelhe, né, o público que você vai atender. É um desafio, porque você, do outro lado, nós temos que buscar também ser acessível no preço, porque é outra característica da ViaCred. A ViaCred é uma cooperativa popular. Popular no sentido de que ela tem uma proposta de incluir todo mundo. Caber no bolso de qualquer um, né? Isso, caber no bolso de qualquer um. Então, você falou do jovem, por exemplo, mas você vai ter o jovem de periferia, vai ter o jovem do bairro, o jovem mais pobre, o jovem de classe média. Então, cada um, eu poderia dividir essas faixas enfim, de gerações em subgrupos muito diversos, porque a urgência e a necessidade de cada um é muito diversa também.
Então, só que você tem uma coisa certa, preço e bom atendimento todo mundo gosta, né? Então é um desafio. Mas a gente tem procurado compreender. Eu acho que o primeiro ponto que a gente se esforça é para compreender essa realidade e tentar dar uma resposta à altura. E às vezes a resposta tem que ser não também, porque dizer que não dá porque não tem dinheiro para fazer tudo, mas a forma de trazer essa resposta e o retorno, ela também tem que ser de maneira adequada, né? Eu entendo que é extremamente desafiador o que o Vanildo acabou de falar, porque eu imagino que o cliente, né, da cooperativa, o cooperado, ele olha muito para o mercado externo, isso é comum, e olha, por exemplo, instituições financeiras privadas, algumas inclusive digitais, com um pacote de serviços extremamente robusto e impactante, por preços tarifários muito maiores, obviamente, e aí ele quer ter acesso àquilo tudo pelo valor que ele paga, né, na cooperativa. Então é extremamente delicado isso, porque por um lado você tem o cara querendo aquele universo todo, e querendo entrar num viés assim, eu quero isso, eu não quero aquela tarifa lá, né? Então, e para o jovem eu acredito que ainda seja maior, porque ele tem, esses dias eu conversei com não era nem tão jovem, era alguém na faixa dos 40 anos de idade, e ele me disse, que já não é tão jovem assim mais, né? E ele me disse literalmente que ele não gostava de tratar na hora de fazer algum, tanto financeiro, uma instituição de saúde, de falar com pessoas. Nem responder o WhatsApp para pessoas, ele queria um robô, um bot. Então era essa a preferência dele. E uma pessoa com a mesma idade, de repente, quer o que você falou, né? Eu quero ir lá tomar um cafezinho, ser atendido. Então é muito delicado isso, né? Nós vivemos num desafio porque todo mundo quer um atendimento personalizado à sua demanda e portanto, você tem... cada um é um indivíduo, né? Sim. Único. E daqui a pouco o cara hoje gosta de um robô, mas amanhã ele levanta com vontade de falar com alguém. E aí, dar conta de responder tudo isso é complexo. Eu diria que, eu não tenho a palavra paradoxo aqui, porque eu estava pensando e não me vinha na cabeça, mas quando veio eu anotei. É o paradoxo de você ser exclusivo, atender cada um com respeito à pessoa, como eu falei, que a cooperativa trata as pessoas, cada um como indivíduo, e ao mesmo tempo conseguir dar o preço adequado, que, portanto é um paradoxo, você fazer um atendimento personalizado com um preço o mais acessível possível. Tem o paradoxo de você ser muito ágil no mercado como uma empresa normal, uma empresa comercial, e cumprir o teu papel como cooperativa, porque quando ele é associado, ele espera ter o máximo de benefício com o mínimo de custo. De novo, é outro paradoxo. Sim, né? Total. Aí você tem o paradoxo dos tempos atuais, né, que o modelo cooperativo ele é extremamente, eu diria assim, atual, né? Porque ele é um tema que está todo mundo atrás disso. E ao mesmo tempo, ele parece, às vezes, que como se fosse uma proposta antiga. Não, ela é muito atual. Mas alguns veem cooperativa, né, como uma coisa antiga. O cara escuta a cooperativa. É conceito e preconceito também. Então a gente está cheio de paradoxos que precisam ser enfrentados com bastante clareza e objetividade. Eu diria que o outro papel que a cooperativa tem é de ser muito clara com isso, muito transparente. Olha, isso até dá para fazer, mas vai ter um preço muito alto. Eu acho que uma coisa muito bacana que eu vejo convivendo, sendo cooperado e acompanhando toda a abordagem filosófica até da cooperativa, especialmente de um exemplo muito bacana que é a ViaCred, é que enquanto a gente vê as empresas comerciais tradicionais desse segmento, que são extremamente agressivas no dia a dia, ao mesmo tempo que o paradoxo são extremamente agressivas no dia a dia, projetam uma imagem super amigável na comunicação, no discurso, né? Ao mesmo tempo que estão explorando os seus clientes, as empresas comerciais tradicionais. A cooperativa eu vejo nascendo desde o começo e baseando toda a sua atuação num propósito muito claro, numa entrega de valor muito clara para as pessoas, numa preocupação real de ajudar os seus cooperados de verdade, respeitando o dono como eles realmente são. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante para os jovens que assistem a gente de prestar atenção.
de olhar que tem né, uma cooperativa tem propósito, ela entrega valor de verdade, ela pratica isso no dia a dia, muito além do discurso que às vezes as instituições tradicionais param por ali, né? É verdade. E esse é o nosso desafio, comunicar isso com clareza, porque a proposta de valor de uma cooperativa não é só o preço. Porque você tem uma discussão. Você diz preço e valor é a mesma coisa? Não. Preço é aquilo que você paga, tira do bolso para pagar. Valor é aquilo que isso te proporciona em troca. E o valor de um serviço da cooperativa não está só no produto que ela te entrega, mas está no valor agregado que ela agrega para a comunidade, Sim. que ela agrega para o coletivo, Que vai retornar, né? que retorna uma parte para ti mesmo ou para a coletividade. O fato da cooperativa ser uma organização da economia local, ela gera oportunidades, apoia o empresário local. E são propostas de valor que o cara não enxerga no primeiro momento, ele olha só o preço. Então, essa proposta de valor é um desafio da gente ser o suficientemente transparente e o suficientemente dedicado para explicar isso. Porque, uma vez compreendido esse papel, a diferença que uma sociedade cooperativa faz, e tem que cuidar para ser verdadeiro nisso, autêntico, ser de fato sério com essa proposta, porque senão pode soar falso. Como a gente vê algumas organizações fazendo propaganda bonitinha de que ele está responsável, assim, comprometido com o social, comprometido com isso, com não sei o quê, mas tu vai ver, aquilo é só uma pegada de marketing para atrair, para depois cobrar mais do cara, né? Então, a proposta da cooperativa não é cobrar mais. A proposta da cooperativa é cumprir aquela proposta de valor que tem a ver com os princípios, com o valor, com a própria doutrina da cooperativa. Claro que isso tem que ser tem que ser cuidado, com muito zelo pela gestão. Porque senão o teu colaborador, o teu novo, vamos chamar assim, enfim, aquele que ingressa, né? Se ele não tiver vacinado, ele vai cair na tentação de fazer uma proposta, por exemplo, quando vai atender um cooperado, baseada apenas no preço. E aí se enfraquece a relação. A nossa relação com o nosso cooperado é uma relação muito maior, é uma relação de cooperado, é uma relação de dono, é uma relação de respeito. Então nós temos que tratar isso como uma relação. Desde da hora que se atende o cooperado, ele tem que ser tratado com esse diferencial. E nós temos que cuidar disso. É claro que isso custa tempo, dinheiro, dedicação, treinamento, senão você cai na mesmice. Sim. Né? Então é um desafio mesmo, um paradoxo dos tempos modernos. Eu gosto de... Eu tô aqui em Blumenau há 20 anos e vendo, e eu sou cooperado, enfim, e vejo que uma das coisas que é meio que a receita, o tempero secreto, assim, a receita secreta dessa região, né, de Santa Catarina, enfim, que é muito forte o cooperativismo, tem a ver com estruturas muito fortes de cooperativismo, de associativismo, de envolvimento das pessoas nessas iniciativas que ajudam a construir uma sociedade mais equilibrada, né, na atuação do dia a dia e ajudam a ter uma diferenciação nesse sentido. E eu vejo que as pessoas começam a percebem a diferença nas relações do dia a dia, né? Sim. É que tem coisas, a gente sabe disso, né? Depois que quando é jovem, talvez a gente não percebe isso, né? Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que a pessoa vê nos teus olhos. Se você está atendendo ela com um jeito adequado, né? Eu falo isso com experiência própria. Eu já recebi assim crítica de um cooperado que chegou lá e dizia: ó, aquela pessoa que está lá no caixa, ela não atende com ela não é uma pessoa que está feliz com o que ela está fazendo, porque eu vejo nos olhos dela. E de fato ele tinha razão. A pessoa não gostava de lidar com esse tipo de atividade. Então é complexo, não dá para obrigar a pessoa a fazer algo que ela não queira. Mas o desafio é exatamente esse, despertar esse senso, e isso tem a ver com o relacionamento humano entre as pessoas, tem a ver com percepção de valor dessas coisas simples, né, que acontecem nas cidades menores, nas cidades que tem que cultivam essa coisa, tem a ver com cultura, né? Sim. Cultura relacional, tem a ver com cultura e com o próprio aprendizado de que isso é um valor, né? A sociedade está numa época que parece que tudo tem que ser acelerado e está baseado apenas em coisas assim como medição de resultado, meritocracia para cá e tal.
isso também é um mérito, saber fazer esse tipo de serviço. De relacionamento. Lógico que as contas têm que ser pagas, né? Mas, Vanildo, olhando assim de uma maneira geral, o cooperado é uma pessoa física, tá? Sim. 100% correto com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o crescimento das cooperativas aqui na nossa região, muito bem pautado pelo DJ, Sim. tem uma relação, no meu entendimento, com o potencial industrial instalado na região como um todo. Por quê? Porque é a relação da cooperativa, ou seja, o Vanildo, ou qualquer outro profissional da cooperativa, da ViaCred, vai até uma empresa, mostra todo o pacote de soluções, estabelece uma relação de negócio, de parceria entre aquela indústria e a ViaCred. Automaticamente os colaboradores daquela indústria passam a ter seu salário recebendo, né, abrem suas contas na cooperativa, começam a usufruir do serviço que é diferente, num pacote muito mais atrativo financeiramente do que ele vai pagar. Sim. E não migram para as outras instituições financeiras. É de fato uma forma de catalisar o negócio da cooperativa o fato da gente estar num polo industrial tão consistente? Sim, com certeza. Não, a economia ela é um conjunto de fatores, né? Uma economia pujante, ela decorre da cultura empreendedora das suas pessoas, porque para você ter empresas fortes, você tem que ter empreendedores fortes, pessoas físicas, naturais, que montam um negócio, que vamos dizer assim, se movem, né, pelo espírito empreendedor, de gerar emprego para as outras pessoas, de fazer aquilo um negócio. Então nós, sim, estamos numa região muito, eu diria assim, próspera, né? Uma região muito boa, né? Que é a nossa região de Blumenau, enfim, do Vale do Itajaí, mas o estado de Santa Catarina, de modo geral, né? Sim, sim. Nós temos um estado de excelência, né? Com níveis de economia que vão bem, taxa de emprego adequadas. E particularmente Blumenau, que é onde a gente mora, né? Mas toda a nossa região, considerando as cidades um pouco menores, um pouco maiores, aquelas que têm um forte desenvolvimento industrial, como é o caso de Blumenau, a indústria, as empresas, aquelas que têm um porte maior, elas são um centro de multiplicação de oportunidades. Claro. Elas também fazem um papel muito social que eu digo no sentido de responsabilidade de movimentar a economia. Quando a gente fala em responsabilidade social das empresas, que toda hora se fala nisso, né, agora com o ESG ou ASG, como eu gosto de chamar, é o ambiental, social e o governança, cada empresa faz um papel fabuloso. E não precisa inventar moda, de ficar adotando uma praça ou distribuir bala no dia de Natal. O papel da empresa é fazer bem o seu papel. Se ela produz, se ela gera emprego, se ela gera renda, paga imposto, deixa o salário em dia e produz algo que ela vende e gera riqueza para a cidade, para a nação, ela cumpriu um papel social extraordinário. Então é essa a visão. Onde tem empresa, tem economia forte, onde tem sociedade organizada com entidades, né, seja cooperativas, sejam empresas enfim, entidades da própria sociedade, as sociedades civis, enfim. Onde tem organização das entidades, tem desenvolvimento, tem progresso. Porque toda entidade também ela traz um centro de troca de informação, de cultura, de disseminação do conhecimento. Tem tanta coisa rodando em volta de uma empresa, né? Tanta oportunidade, né? E é bem interessante porque você observa realmente isso, né? E eu percebo que estou no mercado há 30 anos e percebo que a receptividade por parte das indústrias e das empresas, das cooperativas, ela vem crescendo. E há uns anos atrás, talvez há 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado, a resistência talvez até das indústrias de trabalharem com uma cooperativa, seja de crédito, qualquer coisa nesse sentido, não sei se por qual motivo, se era pelo fato de ainda não serem consistentes, de não terem tantas. Hoje, pelo contrário, né, você vê assim, o empresário, seja o seu RH, seja a sua área financeira, buscando quanto antes essa conexão com uma cooperativa justamente para entregar para o seu colaborador um benefício. Ver a cooperativa como parte do pacote de benefício. É verdade. Quando a gente remonta ao passado recente, que a ViaCred surgiu dentro da Hering como uma organização para atender os empregados da Hering, ela surgiu com esse propósito. Seu Ingo Hering, que foi o fundador da ViaCred, ele tinha uma visão muito
empreendedor, ele era um empresário muito bem sucedido e uma visão muito adiante do seu tempo, mas ele tinha uma visão muito social também, tanto que ele fundou a ViaCred, ele fundou inúmeras entidades aqui, parece que o Teatro Carlos Gomes, clubes, aí tudo quanto é entidade importante, ele teve a participação dele. Então ele tinha essa visão de oportunidades se entrelaçando. Mas a ViaCred surgiu justamente para isso, para apoiar os empregados, dando crédito, financiar a casa própria, a máquina de costura, na época tem lá os documentos ainda. Então, mas era como se fosse um apoio social e econômico, naturalmente, mas da empresa. A cooperativa tinha sua autonomia, mas a Hering deu aquele aval, né? Aval, primeiro foi o mais importante, o nome Hering em Blumenau era algo extraordinário, e não só o aval, ela colocava recurso mesmo, colocava apoio, os gestores da Hering apoiavam a cooperativa para fazer o seu trabalho. De forma voluntária até eles faziam isso, né? Naturalmente que o seu Ingo os convidava, né? Aquele convite. Gentilmente. Mas o ponto é que esse trabalho de voluntariado, de equipe e tal, alavancou. Então ela fazia serviço social. Então era uma visão social das cooperativas mesmo. As cooperativas de consumo também surgiram com esse intuito. A Cooper, por exemplo, também era da Hering. Ela surgiu antes e depois... Cooper Hering. Cooper Hering. Depois se abriu para a comunidade. Mas se chegou uma hora que se percebeu, olha... esse tipo de organização, meio tutelado na época pela empresa, né, ele pode ser autossuficiente. É um bom modelo que pode atender a sociedade. Então, uma expressão que a gente usava lá, se é bom ou se era legal e assim interessante para os empregados da Hering, podia ser interessante para a comunidade como um todo. Então, se deu um salto, né? E aí, a cooperativa ganhou essa notoriedade, o cooperativismo, para a sociedade, para as empresas que não conheciam, adquiriu confiança também, porque aí as cooperativas passaram a mostrar que elas eram confiáveis, que eram sólidas, que não era uma caixinha de assistência social, que não era simplesmente uma coisa de improviso, né? Não muito profissional, elas se profissionalizaram. E as de crédito, de modo especial, elas tiveram um salto muito importante de crescimento e de regulamentação a partir da Constituição de 88, porque em algum momento a Constituição regulamentou. E a partir daí, o Banco Central também regulamentou e surgiram regras não só de segurança, mas de apoio também para se desenvolver. Ok. Então, aí a coisa foi caminhando, né? É um processo, né? Ele foi gradativo. Então, as cooperativas de crédito, se vocês pesquisarem, vocês vão ver até que ali para o final dos anos 80, 90, a Constituição é de 88, né? Você tinha pouca expressividade, muito, muito pequeno. Era muito pouco mais conhecido na área rural, né? Junto com as cooperativas agropecuárias, né? E na área urbana muito pouco. Por outro lado, esse crescimento ocorreu de 2000 para frente, né? O exemplo da ViaCred se repetiu com outras cooperativas também que se estruturaram e cresceram. Mas, falando para frente, já, né? Depois eu posso entrar mais. A minha expectativa, aí é um conceito meu, eu acredito que o cooperativismo de crédito e de modo geral, no futuro ele passa pelo crescimento muito mais urbano, nos grandes centros, porque você não encontra o cooperativismo estruturado ou presente nas grandes cidades como Curitiba ou São Paulo. Eu falo isso com os meus amigos em São Paulo e eles não conhecem o modelo cooperativo. Falam, é cooperativa de agricultura? Não, é de crédito, é como um banco, funciona assim. Então não existe ainda esse conhecimento do mercado. Né? Mas existe algum limitante para isso? Não, é só falta de conhecimento mesmo. Só falta de conhecimento mesmo. As pessoas precisam descobrir e tem um potencial gigante para isso. Voltando para o que eu tinha começado a falar ali, esse modelo que se apresenta da cooperativa de crédito, ele é sensacional para as pessoas, os urbanoides, as pessoas que estão nas cidades do Brasil inteiro, descobrirem, adotarem e começar. Não precisa ser 100%, mas entender que existe um modelo diferente e que faz a diferença, né? É bem isso que eu penso. Assim, eu posso dizer que até um sonho, um dia, não sei se vou ver, mas acredito que o potencial de assim, explosão de crescimento
vai ser nas áreas urbanas, porque é onde existe mais pessoas, onde tem mais gente, é óbvio que ali o artista vai fazer mais sucesso, né? Não, é uma coisa de público mesmo. É claro que você não vai chegar numa cidade como São Paulo e dominar a cidade, mas você começando pela comunidade, explorando esse lado que você falou, do senso de comunidade, do senso da cultura local, do propósito, e você, a partir da hora que esse modelo se torna conhecido, ele pode dar um grande salto de alavancagem, de geração também, Sim. de oportunidade, de diferencial de preço, de ter algo diferente. Sim. Então, pensa São Paulo, né, com mais cooperativas de crédito. Sim, ou Curitiba, né? Nós estamos agora indo para Curitiba, num processo de expansão recente, o índice de participação de pessoas associadas em cooperativa de crédito na cidade de Curitiba é de 3% da população. Blumenau chega a 60%. Nossa. Para ter uma ideia de diferença. É dado isso. Outro dado importante que está lá no Banco Central. A cidade do Brasil que tem mais número de cooperados absoluto, não é per capita e nem percentual, é Blumenau. Basta olhar no site do Banco Central. Tem lá Imagina o potencial desse modelo cooperativo no Brasil. Nós temos em São Paulo, que está em segundo lugar, Blumenau tem 300... E nós temos 360 mil habitantes, então aqui tem 300 mil cooperados associados. Aqui não falo só de Via Crédito, falo de Via Crédito e todas as outras, porque nós informamos o Banco Central, aí ele soma, né, as cooperativas, e aqui não quem tem conta lá, porque ele faz por CPF, né, que está repetido, ele expurga. Aqui, Blumenau tem mais de 300 mil cooperados, São Paulo tem 290 mil. São Paulo, a grande São Paulo. É lógico que São Paulo vai passar na frente. Porque sim, é só mexer um pouquinho. É só uma questão de tempo. Mas eu falo isso com muito orgulho, porque Blumenau tem esse destaque, mas não só por orgulho bobo, com enorme potencial que o país tem. Imaginem cooperativas de crédito fazendo esse trabalho, como nós citamos, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Mas vamos pensar no Nordeste. Sim. Onde tem uma realidade social, então a gente pode fazer muita diferença. De inclusão, de verdade, democratização, criação de consciência, esse senso comunitário, é lógico, sem falar aqui em apelar para coisas de caridade ou ideologia, nada. Empoderar as pessoas para entrar no mesmo. Né? Exato. O potencial de impacto econômico na vida dessas pessoas. Eu acho que a beleza e o potencial verdadeiro desse modelo que as pessoas precisam descobrir. Né? Você já até respondeu algo que eu perguntaria, né? Se existia algum limitador dessa expansão da Via Crédito para outras regiões do Brasil. Você falou que estão indo para Curitiba e assim sucessivamente. Que eu acho que total. Né? Hoje nós temos a seguinte situação. Nós temos autorização, no caso do Via Crédito, para atuar aqui no Vale do Itajaí e Curitiba. Nós pedimos Curitiba porque fizemos o estudo e percebemos que lá o índice de presença era relativamente baixo e tinha um potencial grande. E Curitiba não está tão distante daqui, como por exemplo, o oeste do estado de Santa Catarina, que já é muito bem atendido. Né? É muito bem atendido, né? Você vai 600 km para ir ao Chapecó e vai 230 para ir a Curitiba. Então nós fizemos essa conta de distância e de potencial, né? É bastante simples. E aí optamos por Curitiba. Mas existe uma regra que o Banco Central, enfim, tem para conceder essa autorização, você chama de área de ação, que é onde você tem presença física, e área de admissão. A admissão pode ser digital. Então nós temos o potencial de admitir digitalmente para o Brasil inteiro. Okay. Só que nós temos um outro paradoxo, porque para fazer esse mix aí de relacionamento próximo e transmitir esse conceito, o físico, proximidade ajuda muito. O digital nós não sabemos fazer. É muito simples, nós não aprendemos a fazer isso. Eu tenho certeza que nós vamos aprender. Exato. O que é possível aprender, né? Um dia é possível aprender. Conseguir transportar esse modelo, criar essa liga, né, assim, de relacionamento social, presença, essa massa crítica de cidade como tem aqui em Blumenau, para o digital. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu acredito que a hora que a gente achar o time, né? O timezinho ali, a gente consegue fazer um salto muito importante. Então, duas coisas, né? Tentar expandir, chegar nas cidades e grandes centros e fazer isso de maneira digital. Aí passa
o segredo do sucesso, né? Sim, sim. Quem aprender a fazer isso vai fazer história. Legal. E ganhar dinheiro também, como cooperativa. Eu não estou dizendo. Claro. Porque em cooperativa a gente fica feliz quando a gente ganha ou consegue conquistar algo, não para nós, porque nós somos empregados, temos um salário, somos executivos. Agora, para a sociedade, porque quando a cooperativa ganha um resultado, eu sei que isso vai beneficiar muita gente. Sim, e tem a Isso distribuição não tem no final preço. das sobras, tudo. É R$1 cada um, mas é R$1 cada um. Porque retorna é importante. E retorna para a comunidade, cara. Isso é um sentimento de muita realização. Porque eu sei que esse dinheiro ficou aqui. Se ele não me beneficia diretamente, mas é praticamente indireto. Porque fica na sociedade, eu tenho uma qualidade de vida melhor na cidade, eu tenho menos mazelas sociais, eu tenho, enfim, esse dinheiro ficando aí. E está provado, tá? Existe um estudo do cooperativismo, agora encomendaram outro, eu não vi, mas parece que está saindo, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que calcula a qualidade de vida, o índice, o IDH, impacto positivo. onde tem cooperativa. E chega a ser 3 e 4 pontos superior. Onde tem uma cooperativa. Uma cooperativa. Não importa que ramo ela é e tal. Agora, onde tem 2, 3, 4, tu vai dizer, mas pode ser que tem cooperativa porque a qualidade, alguns dizem que é porque a educação é melhor e, portanto, as pessoas já chamaram a cooperativa para lá. Pode ser, né? Eu não estou discutindo quem veio antes, é o ovo ou a galinha, mas o fato é que, coincidentemente, onde tem cooperativa, tem maior índice de qualidade de vida e IDH maior. Sim. E então... corrobora a minha impressão que eu tinha comentado anteriormente, de que realmente é essa, né? Esse tempero secreto para a gente ver esse... E aí, coincidentemente, você vai ter mais cooperativa, vai ter mais clubes sociais, vai ter mais entidade de classe, vai ter mais ONG, vai ter mais de tudo. Mas me parece que uma coisa puxa a outra. Sim. Esse é o ponto. É um círculo virtuoso. Os desafios futuros, quando a gente olha para o futuro da ViaCred, consiste nessa questão que você falou agora há pouco, Vanildo, de aumentar a presença nas grandes cidades, fisicamente algumas que vocês já dispõem de autorização para, e digitalmente no território nacional como um todo. Esse é um dos desafios? Ou também entra aqui a captação de uma mão de obra para dar continuidade, porque essa expansão física também entra isso, eu né? diria que numa questão de prioridade, pessoas é sempre o item número 1. Junto vem tecnologia, naturalmente, né? Não dá para separar, mas eu diria que pessoas vêm na frente, porque pessoas fazem tecnologia, a tecnologia não faz pessoas, né? Precisa ter alguém para definir os parâmetros, enfim, até para disciplinar a tecnologia, né? Ou a inteligência para humanizar a tecnologia. Disciplinar, humanizar. Eu ia dizer que talvez domesticar, né? Tem de tudo aí. Mas o fato é que pessoas é um desafio, prover pessoas com esse espírito, com um propósito, né? E depois tecnologia, porque tecnologia custa caro, demora também, porque você para desenvolver a tecnologia não é só dinheiro, né? Você precisa de novo pessoas, precisa o tempo. Depois precisa se preparar essas estruturas para você se expandir. Nós estamos numa fase agora de qualificar, porque nós crescemos muito e durante a pandemia a gente teve toda uma mudança aí de cenário, né? Então a gente hoje está numa busca de qualidade, de reforço desses princípios, dessas coisas que nós falamos aqui, de relacionamento e tal, e ao mesmo tempo investimento em tecnologia, mas acima de tudo qualificar as pessoas. Então nós temos focado nessa prioridade. E no segundo momento também uma marca, né, da ViaCred, o seu crescimento, a sua consolidação, a sua expansão, né? E passa sim pelos planos, mas é uma estratégia de médio e longo prazo, esse alcance ali. Então tá na mente, né, do radar da gestão da cooperativa. A cooperativa é gerida por um conselho de administração que é eleito, né? São 7 conselheiros eleitos, tem uma diretoria executiva de 3 diretores executivos e tem uma equipe de 2.200 colaboradores hoje. Então eu diria que a alma dessa organização é a equipe, né? Nós temos lá um planejamento estratégico estruturado até 2025, agora 2025 vai ser feita uma nova série, né, uma nova atualização, mas o nosso planejamento é estruturado da seguinte, numa tríade, né, de organização,
de corpo, mente e alma, né? As 3 dimensões de um ser vivo. Como uma organização viva, que a gente acredita que a cooperativa também é. E a cooperativa mais do que outra organização, porque ela é formada de células vivas, que são seus cooperados, e a soma dessas células faz um outro organismo vivo, que é a cooperativa. E aí as 3 dimensões que nós chamamos de dimensão corpo, mente e alma, o corpo dela seria a estrutura, a dimensão humana, né? Estrutura física, tudo aquilo que é tecnologia, equipamento. A mente é o cooperado. Para onde nós olhamos, aonde a nossa mente, ou a mente dessa organização, ela está focada no quê? O cooperado, o associado, ele com as suas demandas, suas necessidades. E a alma dessa organização são as pessoas que estão dentro. Porque é essa alma que movimenta, né, a organização em direção ao seu destino, que é o cooperado. E aí, isso sustentado, isso é uma diretriz estratégica, é uma forma lúdica, né, de construir o planejamento estratégico para comunicar isso, principalmente para a equipe. E aí nós tiramos uma diretriz estratégica para cada uma dessas dimensões. Então está lá, colaborador feliz, que seria a alma assim motivada, né, cooperado satisfeito, assim com a entrega, e aí a dimensão corpo, cooperativa sustentável. Essa é a nossa base do nosso planejamento estratégico. E aí trabalhamos em cima disso. Aí saem, claro, as diretrizes operacionais. Para crescer com base sólida. Então, essas 3 dimensões têm que estar atendidas, tá? Então, a gente fala muito nisso, tem um foco muito assim, interessante nessa abordagem. Claro que isso é muito mais para dentro, mas também para o cooperado. Então, a gente fica rodando nessa tríade aí e constrói as diretrizes táticas, que a gente chama lá, depois vem as operacionais e constrói toda essa dinâmica, né? Naturalmente que aí tem um esforço de comunicação com a equipe, né? Para engajar, né? Enfim. E agora estamos, como eu falei, no ano que vem entrando para uma nova fase do planejamento estratégico, tem que fazer uma nova etapa, né? Sim. Mais ou menos rediscutir, olhar para frente, mas é nessa direção. E também nós adotamos, a partir de um certo momento, a gestão por propósito, né, que é um tema muito falado por aí, todo mundo fala com gestão por propósito, mas não para falar da boca para fora, é uma discussão de gestão por propósito para dentro. Nós começamos a falar isso em 2015, antes ainda, e depois um planejamento estratégico feito em 2017 já adotou essa metodologia de gestão por propósito, e ele continua presente. Então, falar de propósito para as equipes, falar de propósito para o cooperado, falar de propósito para fora, eu diria assim, um compromisso, né? Uma diretriz estratégica, e mais do que estratégica, é filosófica, é doutrinária, é base da cooperativa, porque no fim a gente constata que a cooperativa sempre teve esse propósito, estava lá. Só não se falava implícito. Estava implícito, só não se falava nisso porque a gente não tinha noção, né? Não tinha consciência, né? Então esse é o atual momento da nossa discussão em termos de estratégia, tá? Eu acho muito interessante isso porque, voltando a comparar com estruturas comerciais tradicionais que gostam de falar e muitas vezes com discursos vazios, né? E que a gente vê a cooperativa trabalhando isso de verdade, profundamente no âmago, para entregar esse valor que vai muito além do dinheiro, que vai na construção de relações profundas e de longo prazo, que é o que acaba fazendo diferença para as pessoas dentro e fora da organização. Sim. Eu disse no começo que o nosso desafio é sempre ser autêntico, né? Falar disso com verdade, com compromisso, com respeito às pessoas. Então é um processo, né? Você tem que trazer os teus colaboradores, quando a gente fala de oportunidade de carreira e enfim, de construir a sua plataforma profissional, a cooperativa sim é uma oportunidade, ela traz esse conjunto de coisas, mas é ao mesmo tempo um processo de aprendizado, que tem essa exigência, né? O dirigente que se dispõe, ou aquele profissional que se dispõe a ser um diretor de uma cooperativa, ele tem que compreender essa dimensão e trabalhar por isso, porque a cooperativa precisa desta autenticidade na sua postura. Né? A gente tem lá os
os 7 princípios do cooperativismo, tem um lá que fala de autonomia e independência. Eu fiquei estudando uma época o que queria se dizer com isso. E eu descobri que ele tem a ver com autoestima, com identidade da cooperativa. Ela tem que se posicionar muito claramente. Eu sou uma cooperativa e é assim que eu quero ser. Mas aí, para ser cooperativa, tem que cumprir essas etapas com muita clareza, né? Parece um pouco filosofia assim longa, mas não é. É simples quanto essa entrega que tem que ser feita. Tem que ser a prática, sabe? É uma coisa de prática, entrega e compromisso. E daí você vai para aquele processo todo. Por que a cooperativa insiste tanto? A ViaCred é conhecida por isso. Na época da assembleia com os cooperados, que agora está chegando no final do ano, janeiro começa o processo de assembleia. Então nós fazemos todo um movimento, convidando o cooperado, ligamos para o cooperado, chamamos, mandando WhatsApp, insistimos, né? Alguns acham que a gente é chato também, mas não faz mal. A gente entende que está cumprindo o nosso objetivo, nossa missão. É papel, né? Não é uma escolha fazer isso, é um compromisso. Sim. É claro que tem que fazer da melhor maneira. Hoje existem meios talvez mais dinâmicos, né? Às vezes mais baratos, às vezes mais interessantes, mais atraentes. Mas é compromisso da cooperativa. Então, esse processo, ele constitui-se de fala, prática e exemplo também, né? Sim, você tem que praticar isso. O exemplo arrasta. De atitude. Então, é uma construção nessa lógica, tá? Legal. Vanildo, e para fortalecer a alma da cooperativa, da ViaCred, fala um pouquinho para a gente qual é o perfil, né? Quais são as características fundamentais dessas pessoas que vocês gostam de ter por perto, que a gente gosta de chamar de um novo Hunter. Sim. A gente procura profissionais ou procura pessoas que sejam que tenham esse olhar desse equilíbrio, né? Não que seja ousado, sim, que seja inovador, sim, que tenha um espírito até de aventura, por que não? Mas com esse compromisso. Quer dizer, hoje se fala tanto dessas características, né, que o cara tem que ter o hard skills e o soft skills, esse equilíbrio, sabe? Tem que estar o tempo todo e tem que ter essa noção do olhar para as pessoas, tá? Então esse equilíbrio e o nosso papel como gestores não é outro, né, que o de desenvolver pessoas. Sim. Desenvolver pessoas, levar essa mensagem para diante e fazer isso se multiplicar. Porque um colaborador está multiplicando para o outro. É lógico que exige também o cara se preparar tecnicamente, ele tem que ter formação técnica. Essa coisa de que o cara acha, não sei, eu não estou aqui acusando ninguém, mas a gente vê às vezes o profissional que ele não domina tecnicamente, ele tem o domínio de uma determinada habilidade, ele domina só aquilo, ele não domina outra. Então, o cara tem que ser um profissional o mais eclético possível, Perfeito. o mais preparado possível, ele tem que ser equilibrado nessas divisões de o lado humano, o lado racional e o lado técnico, e ele tem que estar, eu diria que o profissional tem que estar motivado, né? Ele tem que estar alegre com aquilo que Sim. faz, mesmo que aquele dia não está tão bom, né? Mas esse olhar para frente, positivo, arrasta muita gente, tá? Então é esses profissionais que a gente busca. Nós prezamos muito o profissional local, tá? Aqui de Blumenau, se possível da cidade onde a gente está, porque a gente tem esse olhar, né? Da comunidade. Né? Da comunidade, da prata da casa, sabe? E não é à toa que o nosso quadro de colaboradores tem gente lá eu sou o mais antigo, com 43, mas eu tenho gente com 30 e poucos anos, tenho gente com 25, assim, de monte. Não tem mais porque a cooperativa cresceu mais recente, né? Em compensação, tem jovens lá, jovens aprendizes, né? Que estão lá, começaram esses dias muito alegres, muito felizes, né? E alguns ficam, outros vão embora, né? Porque vão para outros desafios, cresce, vai buscar outra atividade, outro vai fazer um intercâmbio no exterior, não importa, né? A gente diz lá que importa a pessoa ser feliz, né? Se a cooperativa pode propiciar esse apoio, essa abertura de oportunidade, é isso. E nós procuramos esse profissional, tá? Pessoas que queiram fazer a diferença na vida das pessoas, que tenham essa visão de propósito, que queiram trabalhar muito, sim, enriquecer, talvez não dê assim, como aquele que às vezes... Porque hoje se fala muito do empreendedor também, nós prezamos muito
o empreendedorismo, apoio ao cooperado empreendedor, né? Nós falamos antes da pessoa física, mas a pessoa jurídica, através de um cooperado empreendedor, tem todo o nosso apoio. Nós temos crédito, Sim. capacitação, porque a gente entende o empreendedorismo como uma alavanca, né, do progresso, da geração de prosperidade, né, que é outro termo que a gente usa muito lá. E nesse sentido, a gente acredita que dentro da cooperativa também você pode empreender, né? Porque cada colaborador pode ser também um empreendedor. Claro. A partir da hora que ele empreende para inovar dentro da cooperativa, gerar oportunidade de negócio para a cooperativa, quando ele está apoiando um cooperado empreendedor, ele está empreendendo um pouquinho. Então você fala, de certa forma, traz o intraempreendedorismo para dentro. Eu me sinto um empreendedor pelo tempo que eu estou na cooperativa. As pessoas, você falou antes, mas você está tanto tempo. Não, nós falamos isso também. De tantas coisas novas, me parece que cada dia É uma novidade, né? é uma nova empresa, Sim. ou um novo emprego, ou um novo desafio, uma nova jornada, tá? É uma nova necessidade de você estudar, se atualizar. Então, para mim, não existe essa monotonia, tá? Se alguém cai na monotonia, é porque ele se deixa absorver pela rotina. Certo. Né? Então, eu diria que na cooperativa é assim que nós pensamos. Pode ser todo dia um dia novo, pode ter aprendizado, pode ser empreendedor. Talvez não dá para ficar tão rico quanto o empreendedor que sai para empreender individualmente, mas também não são todos que têm sucesso, né? Sem dúvida. A gente sabe que a gente vê o sucesso, como diz um amigo meu, todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém sabe quanta cachaça eu bebi, né? Legal. É isso aí. Vanildo, super obrigado, foi uma conversa excelente, foi muito bom conhecer mais da tua história, né? E toda a filosofia, o trabalho, o crescimento, a transformação que a ViaCred vem realizando na região, na comunidade, aqui na cidade. E quem já conhecia a história descobriu coisas novas, quem não conhecia descobriu uma iniciativa que é excelente, uma grande instituição aqui de Blumenau, que é a ViaCred. Ivanildo, obrigado pela sua história e pela nossa conversa aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, vocês darem, Roberto e o DJ, mas a cada um que nos assiste, eu agradeço muito a cooperativa, porque para mim ela foi realmente um presente, né, de aprendizado, de oportunidade, e agradeço a confiança, né, aqueles cooperados que nos assistem, aqueles cooperados que a gente conhece. Eu digo que entre tantas coisas que a gente tem a oportunidade, são as pessoas que a gente pode conhecer. E eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci, pelos cooperados que eu tenho a oportunidade de conversar de vez em quando. Esse é o melhor presente, né, que um profissional pode receber. Então eu queria agradecer a cada um, né, e a vocês dois de modo especial aqui. Obrigado. Legal, obrigado, Vanildo. Pessoal, é bem interessante o que o Vanildo falou, a gente tem 2.200 possíveis pessoas para estar assistindo o podcast, são 2.200 funcionários, pô, podemos bater o recorde nessa estreia aí, cara. Não, vamos divulgar, com certeza. Vamos fazer um barulho na minha cara. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar um episódio fantástico com o Vanildo contando um pouco dessa história do cooperativismo, da importância do cooperativismo para potencializar a região, potencializar a cidade, potencializar carreira e oportunidade. Então, se você não conhece o suficiente, se o episódio aqui ainda te deixou com vontade de saber um pouco mais, entre em contato com a galera da ViaCred, estuda um pouco mais esse assunto, porque eu acho que é extremamente importante, que o DJ falou antes também, né, da gente perceber o quanto as cidades com cooperativismo, né, presente e latente, se desenvolvem, evoluem, né, de repente é o que está faltando aí na sua cidade, na sua oportunidade. Valeu, forte abraço e até a próxima. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato.